Salve, salve, meu estudante! Vamos que vamos, então, continuando aí a nossa listinha de correção. Paramos na número 9. Faremos a leitura. O gráfico ilustra o comportamento das pressões P em função dos volumes V em duas transformações consecutivas, AB e BC, sofridas por certa massa de gás encerrado em um recipiente dotado de êmbolo como cilindro de um motor à explosão. Sabe-se que há uma relação entre os volumes ocupados pelo gás da transformação AB, ele diz que o volume A é o dobro do volume B, e que também entre as pressões existe uma relação ali. A pressão PC é igual a 2 vezes a pressão em B, que é igual a 4 vezes a pressão em A. É correto afirmar que as transformações AB e BC são de quais nomes? É isso que ele quer saber em outras palavras, tranquilo? Então é o seguinte, meus amores, o que eu tenho aí para falar com vocês é muito tranquilo, muito razoável também, nada demais, tá bom? A primeira coisa que a gente pode observar é que a transformação BC, cara, é uma transformação que não muda o seu volume. Ela é o volume VB, que é igual ao VC, tá escrito aqui inclusive. Então, já olhando ali para as alternativas, já dá para eliminar muita coisa, né? Ó, já fica entre a letra A letra C e a letra E. Já elimina aqui B e D. E na verdade, gente, essa questão eu coloquei aqui para a gente exercitar, mas você já consegue ali na malandragem observar que, por exemplo, entre A, C e E não pode ser, gente, porque é isométrica aqui para a transformação AB. Isométrica é volume constante. Na transformação de A para B, o volume não está ficando constante. Então, você já elimina aqui a letra E também. Aí, vamos ver a letra C, adiabática. Gente, eu não falei em nenhum momento com vocês ainda sobre adiabática. Então, elimina. Sim, aí sobrou a letra A, você já marcou. Exatamente. Mas como é que a gente pode provar, então, que a transformação AB é uma transformação isotérmica? E é isso que é o mais interessante dessa questão para a gente treinar, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar aqui as transformações, né? PV sobre NT é igual a PV sobre NT de uma outra transformação. No caso, a gente está indo de A, essa é a condição inicial, A para todo mundo aqui, e indo para B, condição final. Então, a gente está relacionando o estado A inicial com o estado B final. Só que, aí agora a gente para visualizar bem a questão, ele não falou nada do número de mols, sai então um N. E outra coisa também aqui é que ele te deu as relações entre VA e VB, e também de PB e de PA. Se você pegar somente as relações aqui entre PB e PA, a gente pode simplificar e dizer que PB é igual a 2 vezes a pressão em A. Porque se 2PB é igual a 4PA, simplifica 2 com 4. Vai ficar PB igual a 2PA. Tranquilão? De buenas? Então, a gente vai jogar todas as informações aqui embaixo, essa aqui também. Então, a gente tem o seguinte, PA, VA, dividido por TA, vai ser igual PB. PB é 2PA, então vamos colocar aqui 2PA, vezes VB. Só que VB é VA dividido por 2. Então, a gente vai jogar aqui VA dividido por 2, tudo isso dividido por TB. O que a gente consegue visualizar ali rapidamente? Que dá para simplificar esse 2 com esse 2. Então, meus amores, olha o que a gente viu aqui, acabou encontrando PAVA no numerador da primeira equação e também PAVA na segunda equação. Tudo isso é a mesma coisa, PAVA, PAVA. O que dá para a gente deduzir que 1 sobre TA é igual a 1 sobre TB, porque você vai simplificar PAVA com PAVA dessa outra equação, então vai ficar 1, 1. Ah, mas o que isso significa aqui, né, gente? 1 igual a 1 no numerador. TA igual a TB significa que essas duas temperaturas são iguais. Por isso que é uma transformação isotérmica. Não dá para ficar chutando que isso aqui é uma hipérbole, que é uma isoterma. Não dá para chutar, tem que fazer as continhas e confirmar, tem que provar, tranquilão? Então, gabarito letra A mesmo e provamos. 10.
Um gás ideal é submetido a uma transformação isotérmica conforme descrito no diagrama da figura. Ele diz lá do gráfico, tal, tranquilão, os valores da pressão Px, ele quer saber aqui, ó, Px, Vy, no diagrama são respectivamente iguais a. Então vamos fazer o seguinte, vou separar aqui 3 pontinhos para a gente relacionar, você já vai entender melhor. Esse primeiro pontinho aqui, que eu estou rachurando, vou chamá-lo de pontinho 1. Vou separar esse outro pontinho aqui, que eu estou também pintando de azul, vou chamá-lo de Y. E esse outro pontinho aqui, que eu vou chamá-lo de X. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque só para falar que é o primeiro pontinho. Aqui o Y para poder corresponder ao Vy e aqui X para corresponder ao Px. Como é que a gente agora vai fazer essas relações? Bom, vou fazer a relação do ponto 1 com o ponto X. Por quê? Porque assim eu consigo encontrar o valor da pressão em X. Você vai perceber o seguinte, que no ponto 1 e no ponto X, a gente pode escrever o seguinte, ó, do ponto 1 até o ponto X. Sim, é isso mesmo que eu estou fazendo. Como ele disse que é uma transformação isoterma, e também não falou nada do número de mols, a gente pode partir do pressuposto que P1V1 é igual a Px Vx. Tranquilão? Vou até escrever ao contrário aqui, para me facilitar e facilitar vocês também. Px Vx é igual a P1V1, tá bom? Que aí fica melhor, porque eu quero isolar o Px, que é a incógnita, e aí eu vou ficar com P1 vezes V1 dividido por Vx. P1, 1,6, V1 é o volume 2, dividido por Vx, que é 8. Quanto isso vai dar? 0,4 atm, que é a unidade correspondente. Beleza? Então já achamos uma resposta, que na verdade já dá para marcar o quê? Letra B, porque é a única aqui, né? Deixa eu marcar em vermelho, porque eu estou marcando todas em vermelho. Gabarito letra B, mas não estamos aqui para somente malandragem. Estamos aqui para aprender. Agora vamos analisar a transformação 1 e Y. 1 indo para Y. Porque com isso eu consigo escrever, já que é uma isoterma, que PYVY é igual a P1 vezes V1. Eu quero isolar a variável Vy para ser calculada. P1 é 1,6, V1 é 2, dividido por PY. PY 0,8. Está lá no enunciado, está lá no gráfico. Isso a continha vai dar 4 litros. Então aqui, 0,4, 4 litros. Provamos que é gabarito letra B. Sigamos. 11. A figura ilustra 2 instantes em que o pistão de uma máquina térmica ocupa 2 posições de volumes extremos. Então, na primeira figura, no primeiro tempo, está bem comprimidinho aqui os gases. No segundo tempo, na segunda figura, os gases já estão mais descomprimidos, já estão menos apertados ali. Então, o volume aumentou. No primeiro tempo mostrado, há uma compressão máxima do gás dentro do cilindro, o qual exerce uma pressão P sobre as paredes do cilindro a uma temperatura T. No segundo tempo mostrado, o volume ocupado pelo gás é máximo, 3 vezes maior que o anterior. 3 vezes maior que o anterior. Exercendo uma pressão 3 vezes menor que P. A uma temperatura 2 vezes maior que T. Cara, ele formou todas as variáveis. Durante a expansão volumétrica, a rápida abertura de uma válvula de escape permitiu a liberação de certa quantidade de gás para a fronte fria. O que ele quer dizer com isso aqui, gente? Permitiu a liberação de certa quantidade de gás para a fonte fria. Ele está te dizendo que houve uma variação no número de mols. Então a gente se depara aqui com a primeira questão de gases que vai sim relacionar essa mudança no número de mols. E aí olha o que ele vai perguntar, a relação entre o número de mols N1 do gás que havia no interior do cilindro no primeiro tempo e N2, que é do segundo tempo. Ele quer a razão, N1 sobre N2. Entenderam como é que é importante a gente se atentar para N1, para N2? Então vamos lá, vou anotar aqui agora todas as questões, todas as variáveis para a gente fazer. Então a gente vai relacionar pressão inicial com volume inicial, dividido por N0, T0, e agora as condições do segundo tempo, né? No segundo tempo, ele diz que a pressão cai a terça parte. Se cai a terça parte, olha o que a gente pode escrever. P0, que é a pressão inicial, dividido por 3, caiu a terça parte. O volume, ele disse que triplicou, então eu vou fazer 3 vezes V0, 3 vezes o volume inicial. Agora é o seguinte, eu vou chamar aqui de N2,
E aqui no N0, né, deixa eu até colocar N1, porque foi o que ele escreveu para gente, N1 ao invés de N0. Então tem que escrever N1 para ficar direitinho aqui no enunciado. E a temperatura, ele diz que duplicou, então 2 vezes a temperatura inicial. Ah, mas olha só, gente, olha o que vai acontecer. Esse 3 com esse 3 vai embora. E a gente tem P0V0 no numerador aqui e também P0V0 no outro denominador. Vai tudo embora, ó. Vai embora, vai embora, vai embora. Então vai ficar um aqui e um aqui para os denominadores. Esse T0 também vai embora com esse T0. O que vai sobrar, gente? Vou passar limpo aqui, ó. Passando a limpo. 1 sobre N1 é igual a 1 sobre 2N2. Como ele quer a razão N1 sobre N2, passa para lá, passa para cá, a gente encontra o resultado de 2, gabarito letra E. Vamos, 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 vamos. 12. Utilizados em diversas áreas de pesquisas, balões estratosféricos são lançados com seu invólucro impermeável parcialmente cheio de gás para que possam suportar grande expansão à medida que se elevam na atmosfera. Um balão lançado ao nível do mar, que tem uma certa pressão aqui, temperatura, né? Mas principalmente pressão, contém gás hélio a temperatura de 27 graus Celsius, que é a mesma coisa aqui, se a gente somar com 273, é a mesma coisa aqui, 300 Kelvin. Há um volume inicial VY. O balão sobe e atinge uma altitude superior a 35 km, onde a pressão do ar é 0,005 vezes a pressão ao nível do mar. Ele já está te dando as informações aqui na condição final, quando ele já subiu uma certa altitude. E a temperatura aqui, ó, negativa, menos 23 graus Celsius. Isso aqui, se a gente somar com 273, vai dar 250, né? Mais 273, isso aqui vai dar 250 Kelvin. Tranquilão? Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, qual é aproximadamente a razão dos volumes finais dividido pelo volume inicial, respectivamente. Então, de novo, a gente vai relacionar aqui, ó, pressão inicial, vou botar PI, VI sobre NI, TI, porque ele fez essa nomenclatura aqui, né? Isso tem que ser igual a PF, VF, dividido por NF, TF. Tranquilão? O que a gente pode simplificar aqui? Pressão, né? Mas vamos com calma. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, vamos substituir os valores aqui então. Primeira coisa, né? A pressão PI é PI mesmo, porque como ele falou que é só ao nível do mar, a gente não precisa supor qual é a pressão, é uma pressão inicial. Isso vezes o volume inicial, que ele também não falou, então vamos escrever VI, foi o que ele nos forneceu, VI. Ele não falou nada do número de mols, então, ó, a gente pode supor constante, não houve extravasamento de gás, não houve incorporação de gás no balão, então é constante. A temperatura inicial é de 300, então coloca 300 aqui. Isso é igual a, agora sim, 0,05 PI, porque é isso aqui que está no enunciado, vezes o volume final dividido por 250, já até fizemos essa conta. Agora sim a gente pode simplificar aqui a pressão inicial com a pressão inicial. Ele quer a razão de VF sobre VI. VF sobre VI, a gente vai passando para lá, passando para cá, encontrar que é 250 dividido por 300 vezes 0,05. Sim, uma continha chata, mas que vai dar ali aproximadamente 167, gabarito letra D. Tranquilão? Vamos passando adiante então. Questão 13, estamos chegando na reta final. Ela diz assim: considere dois sistemas compostos por gases ideais, com massas moleculares diferentes. Aqui que é a questão da chave, né? A chave da questão, perdão. Cada um em um recipiente com isolamento térmico. A pressão, o volume e a temperatura são tais que PV sobre RT, cuidado que não é um N, é um R, é o mesmo para ambos. É correto afirmar, e ele vai ficar perguntando sobre o número de mol, justamente porque se a gente fazer PV sobre RT, o que isso vai dar? Que isso vai dar exatamente o N. E como ele está dizendo que é o mesmo para o 2, ele está dizendo que isso aqui é constante. PV sobre RT é igual a N, que é uma constante. Tranquilão? Ele é o mesmo para os dois. Só que N, número de mols, é igual à massa daquele gás dividido pela sua massa molar. Aqui é a massa Nzinho, aqui é a massa molar. E ele disse que as massas moleculares, ele diz massa molecular, né? Não massa molar, mas para a gente é a mesma coisa aqui. Ele diz que são diferentes.
Bom, já que o número de mols é uma constante, isso aqui não varia, ó, CTE, mas ele diz que a massa é diferente, isso significa que a massa molar, né? Isso significa que a massa também tem que ser diferente para ambos. Porque se uma dessas letrinhas é constante, não muda, as outras duas têm que mudar, gente. Então, o que a gente pode marcar aí de opção? Gabarito letra C, que ela diz o seguinte, ó, o número de mols, de moles, não, isso aqui está errado na verdade, enfim. Mas é o número de mols, não existe essa letra E aqui, ó. Essa letra E não existe, é mols mesmo no plural. O número de mols de gás em cada recipiente é igual, sim, porque é constante. Mas as massas são diferentes, exatamente. Então, a letra A está errada porque são iguais, letra B também. Na letra D, o número de mols em cada recipiente é diferente? Não, isso aqui que está errado. E na letra E, também está errado aqui e não há como saber nada sobre a massa? Também está tudo errado porque tem sim como saber. Tranquilão? Letra C. 14 diz assim: em um gás ideal, a pressão P, o volume V e a temperatura T são relacionados pela equação PV igual a nRT, Clapeyron. Para esse gás, a razão entre a pressão e a temperatura é razão entre pressão e temperatura vai ser igual então ao quê? Vai ser nR sobre V. A gente somente brincou aqui de manipular algebricamente essa equação. Passou o T para cá dividindo, passou o V para lá dividindo e por aí vai. Só que o N ele é igual a massa sobre a massa molar. Então, a gente vai ter tudo isso aqui vezes o R e dividido ali pelo volume V, tranquilão? Quem é, aí isso aqui é macetado, ó, quem é a massa sobre o volume? Isso aqui a gente aprende em hidrostática ou estática dos fluidos. Massa sobre o volume é a densidade. Vou até colocar aqui, ó, a densidade de massa sobre o volume, né? A gente chama isso aqui de densidade volumar, justamente porque é uma razão onde o denominador é o volume, densidade volumar. Então, passando a limpo, a gente tem pressão sobre a temperatura é igual a densidade vezes a constante universal dos gases ideais R, dividido pela massa molar emissão. Agora, a gente é só olhar as alternativas e verificar que o gabarito vai ser letra D. A razão da pressão sobre a temperatura ela é sim diretamente proporcional à densidade do gás. Veja que quando ele fala a razão, ele está pegando toda essa razão aqui e comparando com a densidade. Se de fato essa razão ela aumentar, a densidade também aumenta. Ou vice-versa. Se essa razão diminuir, a densidade também tem que diminuir, já que R é constante e a massa também a gente considera como constante, a massa molecular, gabarito letra D. 15 e última questão, um gás perfeito sobre as transformações indicadas no gráfico pressão por volume, onde o trecho BC é uma hipérbole, já que ele disse que é uma hipérbole, a gente sabe que se trata de uma transformação isotérmica. A temperatura ela não muda, tá bom? Ops, temperatura não muda. Então, a variação dela é igual a zero. Em relação às temperaturas dos estados A, B, C e D, é correto afirmar que, gente, se ele diz que do B para C é uma isoterma, já podemos concluir de cara que a temperatura no ponto B tem que ser igual à temperatura no ponto C. Agora, o que a gente pode comparar aqui em termos de temperatura é lembrar daquela aula de isotermas, que eu fiz uma aula especificamente voltada para isotermas e a gente viu várias dicasinhas. A gente viu, por exemplo, que quanto mais afastado aqui do eixo, né, da origem, maior é a temperatura. Um outro método que a gente viu é o produto PV. Fazer o produto da pressão pelo volume, também conseguimos verificar quanto é maior ou menor a temperatura naquele gráfico, nesse gráfico, melhor dizendo, de pressão por volume. Então, vamos comparar aqui a temperatura em B e a temperatura em A. Como é que você acha que vai ser aqui? A temperatura em B ela é maior ou igual ou menor que a temperatura em A? O B está se afastando da origem quando a gente compara com A. Então, não tenho dúvidas de que a temperatura B ela é maior do que a temperatura em A. Agora, para finalizar, a gente só precisa comparar a temperatura em C com a temperatura no ponto D. Mas, gente, de novo, a gente vai pelo mesmo raciocínio. O C está mais distante da origem comparado ao ponto D. Então, a temperatura em C é maior do que a temperatura em D. Se a gente juntar todas essas três informações aqui, o gabarito vai ser de letra C. Vamos conferir?
a temperatura em B ela tem que ser maior em A? Tá aqui, ó, TB maior que A. B igual a C, certo? B igual a C, isso é mais tranquilo. Já dava até para eliminar a letra A e a letra B. E, por fim, a temperatura C maior que D. Tá aqui, ó, a última análise que a gente fez. Então, essa aqui é a correta, gabarito letra C. Bom, espero que vocês tenham gostado, nenhuma dúvida aí, se tiver alguma dúvida pode mandar pra gente. Vou ficando por aqui, meus amores, fiquem em casa, não saiam de nada, Covid tá aí, enfim. Então um beijão, valeu, valeu, fui!